Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, aqui no Paraná continua frio, tá muito frio. A gente tá tudo encapadinho, eu e o Theo, Muito frio. mas mesmo assim tá frio. Porque no meio do dia até que tá bom, né? Por causa do sol. Mas como a gente não consegue vir chegar a tempo aqui de dia, então a gente acaba vindo à noite e olha, não é fácil. Mas nós estamos aqui firme e forte, não é mesmo? Nós estamos aqui no fundo de uma fazenda e sempre quando a gente chega nesses lugares que tem pessoas trabalhando, né? Eles estão mexendo com maquinário aí. Não sei se eles estão plantando ou tombando, né, amor? Não reparei. Se eles estão plantando Acho que tava passando veneno. Já é noite, né? Passando veneno. A gente avisou eles ali, chamamos um que estava descendo aqui com o trator e ele falou que não tinha problema não, que ele sabia do que havia acontecido aqui, que a gente podia ficar tranquilo, que aqui não vem ninguém. Ele falou, não, aí não vai ninguém, só tá nós aqui trabalhando, não tem problema não. Quando é assim, a gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente tem medo mesmo de aparecer alguém com maldade, essas coisas no lugar que a gente tá, né? Ou quando é muito fechado, é bicho. Mas ele falou assim que nunca viu por aqui, nunca viu falar que tinha onça, qualquer coisa aqui não. Assim, se tiver, são os bichinhos do mato mesmo, que não é perigoso. A gente ficou feliz, né? Porque assim, quando a gente chega num local assim, a gente fica mais tranquilo. Ele falou assim, a única coisa de ruim que aconteceu aí foi o caso dessa moça, que a gente tá aqui para investigar. Foi o pai dela que pediu pra gente investigar, né? Pra gente vir aqui. Ele é caminhoneiro. E ele contou para nós assim que o sonho dele era ser caminhoneiro, né? Então, ele é caminhoneiro até hoje, né? Mas nessas andanças dele aí, ele conheceu uma mulher e acabou ficando com essa mulher, ficando. Ela não tinha muito juízo e ela engravidou dele. E quando ela descobriu que estava grávida, ela falou para ele, ela falou assim, eu não vou poder ficar com a criança porque eu não tenho como cuidar da criança. E era nova também, né? Era 19 anos e ela falou que não tinha condições de cuidar. E assim que ela teve a criança, ela falou, pode levar a criança. Pode levar a criança. E ele falou assim, eu não tenho como trazer essa criança, porque eu dirijo, tenho que cuidar da criança, né? E ela falou, mas eu não posso ficar com a criança. E ele estava para casa da mãe dele aqui e ele ficou sabendo que ela tinha ganhado neném. E ele falou, e agora o que eu vou fazer? Aí ele teve que pagar para uma mulher ir junto com ele para trazer a criança para ele, porque ele não tinha como dirigir, né? E aí como a mãe dele falou assim, eu não posso, meu filho, né? Eu não viajo assim longe. Aí ele levou essa mulher, que era uma amiga dele, que trabalhava, né, de diarista, ela falou assim, aí eu paguei as diárias dela e ela foi comigo e trouxe a criança. E a mãe dele falou, não, eu cuido da criança. Então ele deixava para a mãe dele cuidar. Então ela sempre foi cuidada pela avó e pelo vô, né? Muito bem cuidada. E é um amor tão grande, né? A gente quer, só quem é vó, quem é vô, sabe o que é ter um neto, assim, que a gente, é um amor enorme, que a gente não sabia que tinha tanto amor, assim, por um neto. E ela cuidou dela mais que se fosse uma filha, né? Cuidou muito bem, e o pai dela viajava, porque ele chegava até a ir para o Chile, esses lugares, né, viajando, e ele passava meses fora, 2, 3 meses fora. Quando chegava, ele sempre ajudava o pai e a mãe, dava de tudo para eles cuidarem da menina, e a mãe dele ainda falava, não precisa me dar nada, né, você dando as coisas para ela tá bom, porque a gente não tem condições de dar tudo que ela precisa. Ele falou, não, eu tenho que sustentar você, mãe, meu pai e também a minha filha, porque não é obrigação de vocês cuidar dela, mas o amor que o vô tem, a avó tem, não, nem se compara, né? E cuidaram muito bem dela. A mãe disse que não sabe para onde que foi, ele não teve mais contato com ela não quis nem contato mais com ele, porque ela não queria cuidar da menina.
E eles cuidaram muito bem. Quando ela tinha 19 anos, ela sempre falava assim pro pai dela que ela queria ser caminhoneira. Eu vou ser caminhoneira igual você, pai. Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ser caminhoneira. Eu vou aprender a dirigir caminhão e eu vou ser caminhoneira. E ele falava assim que tinha muito medo disso, queria que ela estudasse, fizesse uma faculdade, mas não para ser caminhoneira, né? Que é realmente, né? Só quem trabalha nisso sabe o risco que corre, todas essas coisas. E ela cresceu e quando ela tinha 19 anos, ela arrumou um namorado. E ela começou a namorar esse rapaz, aí não tinha nem um ano de namoro, e ela queria morar com ele. Aí o pai dela ainda perguntou para ela, e o seu sonho, né, de ser caminhoneira? Ela falou assim, eu vou abrir mão dos meus sonhos e também dos meus estudos, porque eu quero morar com ele. E um tempo antes, ele tinha até tentado separar dela, falou que ia separar dela, eles brigou, mas ela sofreu muito, ficou doente em cima da cama, deu até febre, a avó dela falou, por causa desse homem. Aí eles voltaram, e aí ela foi morar junto com ele, né? Abandonou todos os sonhos para morar com esse homem. Só que a avó e o avô dela começou a perceber que ela ficou estranha. Ela não ia sozinha lá, ela não ia de jeito nenhum, ele tinha que levar. Ah, mas eu não posso vir, né? Porque o marido não estava lá, então não posso ir lá. Ah, ela queria ir lá visitar, quando chegava lá que não estava, percebia que ela ficava meio nervosa quando o marido não estava. E eles começaram a perceber, a pessoa percebe, né? E tudo muito estranho isso, muito estranho. E aí o pai dela, que quando vinha visitar ela, não percebia, porque disse que ele tratava muito bem o sogro. Muito bem, tratava ela muito bem. Mas aí passou um ano, passou 2 anos, eles morando junto, e cada vez mais estranho. A avó e o vô falou, tá estranho, porque ela não é mais aquela pessoa que ela era. A gente vê no rosto dela que ela não tá feliz, sendo que ela ama tanto esse homem e não tá feliz, tem alguma coisa errada acontecendo. Aí o pai, quando chegou, foi lá visitar ela, percebeu também, ela tava magra, ele falou que parecia que ela tava assim, com deprê, né? Vocês sabem que eu não falo esse nome completo aqui, devido aos ataques aí do YouTube. Então, ele falou assim, tem alguma coisa errada com ela. Mas ele precisava viajar, depois ele viajou. E ela, cada vez mais ficando pior. Ia parar no hospital e começaram o vô e a avó foi visitar, viu que ela tinha umas manchas no corpo, viu que tinha alguma coisa errada. Ligou pro pai e falou, você tem que vir. Você tem que vir porque essa menina tá apanhando desse homem. Só que ela não fala. Não fala. Eu tentei conversar com ela, a avó dela tentou conversar com ela falou, não, tá tudo bem. E quando o pai dela veio, ela falou que estava feliz, que não tinha nada a ver, que ela estava muito feliz com o marido dela, que não era para ele se preocupar, não, que ela estava muito bem. Mas aí ele ficou meio que desconfiado. Até que um dia a avó e o vô foi lá e chegou bem na hora que eles estavam brigando. E eles pegou lá os gritos dela e viu que ela estava machucada, ele falou que estava tudo bem. Depois ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês, né? No correto mesmo. Eu faço isso porque ela é uma vaga, entendeu? E começou a falar nomes horríveis, né? Xingando ela de todos os nomes. Aí o vô e a avó falou, não, ela não é isso. Ela sempre foi uma menina muito boa, uma menina honesta. E eu não sei porque você está fazendo isso com ela. Não faça isso com ela. Ela é minha filha. Eu cuidei, eu que criei. Eu sou vó, eu sou mãe dela. E eu não vou deixar você fazer isso com ela. Eu vou ligar pro pai dela e vou pedir pro pai dela vir aqui tirar ela daqui. Aí ele falou assim, vai ser pior. Se fazer isso, vai ser pior. Pois ela chegou em casa e ligou pro pai dela e falou que ele tinha que tirar a menina daqui. Tinha que tirar da cidade, tirar de perto desse homem que ele estava batendo nela. E ela começou a perguntar para os vizinhos, o vizinho falou realmente. Ele escutava sempre lá, mas nunca se meteu, não sabe, porque tinha medo dele. Ele é uma pessoa muito esquisita de fazer alguma coisa, né? E depois de todos os acontecimentos, descobriram que ele discutiu com um cara, chegou a colocar fogo na casa desse cara. Entendeu? Isso aí depois que todos esses acontecimentos foram descobrir. Porque ele era
Pra não falar outras palavras aqui, gente. Ele era esquisito, né? E aí o pai falou que tinha que voltar. Mas o pai não tava aqui. O pai tava muito longe, né? Porque como ele viajava até esses lugares fora, que nem ele falou lá, no Chile, esses lugares aí, ele tava longe. E aí, passado uns dias, esse rapaz chegou na casa dos avós dela e falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa pra vocês, tá? Aquela vaga, e foi falando o nome, falou assim: sabe, se vocês quiserem ver ela, tá? Viva, vocês vão em tal lugar. E falou que era aqui. Ela tá lá, amarrada. E se vocês quiserem ainda ver ela viva, vocês vão lá. E eles entrou em desespero. Porque os dois eram de idade, não sabiam o que fazer. Aí correram atrás dos amigos para ver se os mais perto lá ajudavam. E um amigo do filho dele, tá? Porque eles tinham 2 filhos, né? E um morava mais longe. Não ali perto da casa dela, morava algumas quadras longe. E daí ele foi atrás deu uma carona pro casal, né? Que é os 2 senhores. Correu na casa do outro filho e pediu para trazer eles aqui. Só que o filho não acreditou. Ele meio afastado, assim, da família, né? Ela falou. E ele estava explicando para mim, assim, que também teve uns problemas com esse irmão dele. Que, assim, não vou falar aqui que... Gente, é muita coisa que ele me contou. Então ele era um pouco afastado. Mas nessa hora ele pegou e falou, vamos lá então. E chegaram até aqui o local e entraram procurando para todo lado, para todo lado. Isso, depois que ele avisou, já tinha mais de 2 horas. Então tinha mais de 3 horas que ela estava aqui. E eles procurando, eles achou ela, disse que estava aqui nesse local. Disse que estava com as mãos amarradas, os pés, e estava colocou um pano na boca dela, né? Uma camiseta. E eu acho que por fazer aquilo com ela sufocou, né? Nem sei se posso falar aqui, né? Acabou sendo, eu falei aí, eu vou ficar repetindo. Ela não estava mais respirando. E esse foi o desespero do vô e da avó. E também do tio, né? Que viu aquilo ali e também ficou muito triste com isso. Não acreditaram que isso estava acontecendo. Pois eles pegou e saiu daqui. E os avós, né? Tiveram que tirar eles daqui porque estava passando mal e teve que chamar, né? Ajuda, pediu ajuda, foram buscar a polícia. E eles vieram porque ele não podia tirá-la daqui, ela já não tinha mais vida, né? Então não adiantava socorrer. E pela perícia, pelo tanto que demorou, do jeito que ele deixou aqui, que ele foi lá e até eles chegarem aqui, então ela ficou aqui umas 3 horas nesse lugar amarrado. Então ela aguentou ainda um bom tempo, mas eles disseram assim que quando a polícia mesmo chegou aqui, ela disse que já tinham assim, umas 2 horas que ela havia, pela perícia, né, que ela havia desencarnado. Muito triste isso, e o pai dela nunca esqueceu disso, né, porque ela era uma menina nova. Muito sofrimento, por amor, como eu já fiz assim várias investigações, que a pessoa ama tanto que não consegue enxergar, né, que o parceiro tá fazendo assim coisas horríveis, ao extremo, né, porque isso não é amor. Então eles foram atrás dele, prenderam ele, e ele falou assim que não sabe como que ela chegou aqui e ela estava, né, sem vida, sendo que ela gostava disso, ele fazia isso com ela e deixava ela, ia trabalhar e deixava ela em casa desse jeito, quando ele voltava ela estava viva, olha o que ele fazia. E ele teve coragem de falar isso, parece que, como se diz o delegado, ele era louco, um homem louco. Porque ele mesmo falou, não, ela não podia estar sem vida, acostumado a fazer isso com ela, deixava em casa, só que dessa vez eu deixei lá no meio do... Aí eles procuraram se havia, assim, outra coisa que pudesse, né, ter provocado, não, foi porque ela foi mesmo, que nem eu tô falando, né, sufocada. Não gosto de ficar falando muitas vezes para não dar problema aqui. E o pai dela pediu pra gente fazer essa investigação, tá? E a gente vai passar o K2, e se der presente, a gente vai fazer um Spirit Box aqui.
Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, dê vida, saúde, paz, prosperidade. Que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês. Vocês são anjos na nossa vida. Eu vou ligar o K2, tá? E a gente vai passar o K2 aqui. Puxando a manga. Gente, como eu tô sem colete nem nada, eu acabei nem pegando a luva, né, moço? Ontem também. Vamos passar o K2 aqui. E deixando um recadinho para as pessoas que dizem que se cansa, assim, de assistir meu vídeo porque demora. Eu tenho que contar. Isso porque eu tô resumindo. E se a pessoa não quiser ouvir, gente, é só pular. Já pula direto pro Spirit Box. Entendeu? Mas aí você não vai saber o que aconteceu, né? Eu tenho que contar o que eu sei. Eu não posso dizer que eu não sei. Que eu descobri tudo no Spirit Box. Não, eu vim aqui a pedido do pai dela. Não sei se o espírito dela daqui, é claro, a gente vai passar o K2. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. E com todo o respeito que nós chegamos aqui, por favor, nós queremos ajudar. Viu? Deu sinal. Então tem presença, né? Não sei se é o espírito. Como eu sempre digo, não sei se é o espírito da menina, mas tem presença do espírito aqui. Isso, porque se eu fosse contar tudo, é muita coisa, gente. É bastante. Mas eu tentei resumir assim, para vocês entenderem. Porque não é fácil você escutar todo o relato e depois passar para vocês. Não é fácil, mas eu dou uma resumida. Vamos pegar o Spirit Box, amor? Vamos. E já vamos oferecer ajuda para esse espírito que está aqui. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. É voz de mulher. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Pode dizer o seu nome para nós? Miriam. Miriam, você é o espírito da moça que foi encontrado nesse local sem vida, aonde o próprio marido provocou o desencarne? Sim. É ela mesma. É a menina. Ô Miriam, foi seu pai que pediu para mim vir aqui fazer essa investigação, tá? Porque ele sente, né, que você está sofrendo. E ele sofre com isso. Pai, isso, seu pai. Ele que pediu. Você sabe, ele te ama muito. Não vou falar nem amava, porque ele continua amando, né? Ele ama, mesmo que você já desencarnou, ele te ama muito. E ele... Ela falou uma coisa e depois falou mãe, né? Antes eu não entendi o que era. Ficou muito baixo, mas eu entendi mãe. Você quer saber da sua mãe? A sua mãe, nunca mais seu pai teve contato com ela. Ela simplesmente cortou qualquer ligação que tinha com seu pai quando ela deixou você com ele. Ela nem sabe, porque eu perguntei para ele, e a mãe dela sabe disso? Não sabe, ele nunca mais teve contato com ela. Então nem a sua mãe sabe o que aconteceu com você. Quem cuidou de você foi seu
vô e a sua avó. Então ele amo. A gente sabe que você ama eles. A gente sabe, eles contou para nós tudo, que nem eu falei aqui, é muita coisa, né? O tanto que você tinha carinho pelo seu vô, pela sua avó, mas se apaixonou por um homem errado. E sei, ela sabe, né? Se apaixonou pelo homem errado. E por isso não conseguia enxergar toda a maldade que ele fazia com você, Miriam. Eu sinto muito por tudo. Ele falou que o mesmo que ele fez com você quando deixou você aqui, ele fazia na sua casa. Ele deixava você também lá, amarrada. Sim. E você, quando ele deixou você aqui, você ainda estava viva. Tava. E depois o quê? De umas horas, 2 horas, a gente não sabe, nem você também vai saber calcular, mas você ficou aqui amarrada por um tempo e depois não aguentou? Fiquei. Tadinho. Fiquei, gente. É duro. O que aconteceu? Por que que ele fazia isso com você? Se você puder falar, é claro. Por que ele fazia isso com você? Não sei. Não sei. Ele o quê? Ela falou, não sei, ele. Acho que ela quer falar que ele é um. O que que você quer dizer? Ruim? Ruim, ela falou, né? Então ele só era ruim. Ele tinha ciúmes de você? Sim. Os seus vizinhos dizem que você não conversava com ninguém. E ele disse que você vivia falando com macho, vivia dando bola para homem, por isso que ele via você fazendo isso. É verdade? Uma vez? Ah, uma vez. Você fez o quê? Conversou com a pessoa? Ou você... Sim, conversou. Mas você não teve nada com ninguém. Se você puder responder para nós? Você teve alguma coisa com outra pessoa? Não. Nossa, amor, parece que os maquinários tá vindo pra cá. Se vir pra cá, nós não vai conseguir nem fazer o spirit box direito. Deus que sim. Ou eles estão subindo ou estão descendo, será? Escutou? Escutei. Mas eles sabem que nós está aqui, né? Se descer ali, nós não vai conseguir. Porque que as máquinas fazem um barulho, gente do céu. Os trator, tudo junto, né? Parece que estão tombando na frente, outros estão plantando. É um barulhão. Ô, Miriam, então você não fez nada de errado. Você apenas uma vez ele pegou você conversando com uma pessoa que era o quê? Seu amigo? Era. E, nossa, não dá pra entender, né? Uma Ciúme, pessoa né? assim. Como ele falou, ciúme.
É ciúmes isso. Então, você não podia conversar com ninguém. Os vizinhos falaram que você não conversava com ninguém. Eu acho que ele viu uma vez você conversando com uma pessoa conhecida, com um amigo, e, como você disse, nem sabe o porquê. Porque uma pessoa dessa, gente, não tem motivos para fazer as coisas. Ela é assim. É tomar muito cuidado. Eles falam psico. É, não precisa de eu falar o resto. Eles falaram, o pai dela falou para mim sobre isso, que ele contou assim, ó. Ele tava bravo, ele tava nem aí que ela tinha encontrado ela aqui já sem vida. Não tava nem aí. Ele pegou e tava bravo ainda. E ele foi preso, né? E teve o que merecia, né, gente? Porque, infelizmente, tem que pagar pelas coisas erradas. E eu sinto muito por você estar aqui. Mas muito mesmo, de todo o meu coração, tá? Sofrendo. Você mentia pros seus pais, né? Mentia pro seu pai, mentia pelo seus avós, que você chamava até de pai e mãe, né? Por isso que eu falo seus pais, porque chamava os avós de pai e mãe. E para poder ficar com esse homem, e não valeu a pena, né? Ficou aqui sofrendo. Eu só tenho que dizer para você perdoar ele. Não sei se você consegue, mas eu só posso te ajudar se você, porque ele não merece, entendeu? Você tá aqui presa de maneira nenhuma. Tadinha. Ela perdoa. É isso que é importante, né? Perdoar, porque para ela não tem mais significado de mais nada, né? Importante sair daqui do sofrimento. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também se arrepender, né? Das mentiras que você falava para encobrir ele, achando que ele ia ver isso e achar, ia te amar mais, que a gente sabe disso, foi isso que a gente ficou sabendo. De tudo isso, se arrepender de ter ficado com uma pessoa dessa e muitos arrependimentos, né? Pelo que você fez. Você se arrepende? Sim. Sim, ela se arrepende. Eu fico chocada com esse tipo de coisa, né? Porque nós somos mãe, temos filho, né? E a gente fica mesmo assim abalado. E seu pai disse pra mim que você era maravilhosa e que você sempre vai ser maravilhosa pra ele. Ele não teve mais filho, tá? Como ele é uma pessoa que vive nas estradas, ele não quis se casar. Ele mandou pedir perdão pra você perdoar ele por ter arrumado uma mãe pra você que você queria tanto conhecer, mas ela não quis mais, nem passou o contato dela mais, ela sumiu. Então ele te pede perdão, que ele não tinha juízo, mas que colocou no mundo uma pessoa tão maravilhosa e que veio um monstro, né, gente? Fez isso com você. Foi assim que ele falou, tá, gente? Eu tô repetindo o que ele falou, um monstro que fez isso com você. E ele te pede perdão. Você perdoa ele? Ele mandou eu falar isso pra você. Sim. Sim, Meu pai. meu pai, Hum. seu pai. Por isso que eu tô aqui. Foi ele que pediu, né? Você consegue ver o anjo, a mentora do nosso lado? Eu vi. São eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Mas eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão.
E você agora vai seguir o seu caminho em paz, tá bom? E nós vamos pegar a água e a vela para ela, lembra? Vamos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Miriam, né? E muito triste o que aconteceu com ela. E que tudo isso sirva de aprendizado para muito adolescente, para as meninas novas que, né, prestar bastante atenção, porque você vê, ela amava tanto ele e ele fez isso com ela. E não é a primeira investigação que a gente faz e nem a última. Temos muitas investigações para fazer, onde as mães também pedem socorro pela filha. Sabe que foi o namorado, foi o marido, foi, entendeu? Mas sofre bastante. E que isso sirva de aprendizado. Por isso que eu tenho que contar isso, porque eu resumi. São muitas coisas que o pai dela falou para mim. Vocês não estão entendendo, né? É assim uma coisa absurda que não precisa estar falando aqui, mas é muito triste mesmo. Mas o importante agora é que ela vá para a luz, né? No caminho de luz. E nós vamos ajudar ela em oração. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Miriam, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se a Miriam conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.